Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um devocional aqui do nosso canal. Existe uma pergunta que muitas pessoas fazem em silêncio. Será que Deus ainda fala hoje? Em meio ao barulho do mundo, as preocupações da vida e as distrações diárias e as dores da alma, muitos sentem dificuldade em reconhecer a voz de Deus. Alguns até pensam que Deus está distante, em silêncio ou indiferente. Mas a verdade é que Deus continua falando. O problema não está na falta da voz de Deus, mas na dificuldade do homem de silenciar o coração para ouvi-lo. Deus fala através da palavra, do Espírito Santo, da oração, das circunstâncias e até nos momentos de silêncio. O Senhor nunca abandonou seus filhos. Ele continua guiando, corrigindo, consolando e direcionando aqueles que desejam ouvi-lo. Hoje vamos aprender juntos como ouvir a voz de Deus de forma clara, bíblica e espiritual. E este devocional pode transformar a sua comunhão com o Senhor e abrir os seus ouvidos espirituais para viver uma vida guiada pela presença de Deus. Acalme sua mente e permita que o Espírito Santo ministre profundamente no seu coração. Desde o início da Bíblia, vemos Deus se comunicando com o homem. Deus falou com Adão no jardim, falou com Noé, falou com Abraão, falou com Moisés, falou com os profetas, falou com Samuel ainda criança e continuou falando hoje através do Espírito Santo. A palavra de Deus diz em João 10:27: As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Perceba algo importante: Jesus não disse que apenas algumas ouviriam a sua voz. Ele diz que suas ovelhas ouvem sua voz. Isso significa que ouvir a voz de Deus não é privilégio de poucos escolhidos. É uma experiência disponível para todos que desenvolvem intimidade com Ele. Muitas pessoas querem ouvir a voz de Deus apenas em momentos de desespero, mas ouvir a Deus é fruto de relacionamento contínuo. Quem anda perto reconhece a voz. Vivemos em uma geração barulhenta. Barulho nas redes sociais, barulho na ansiedade, barulho das preocupações, barulho de opiniões das pessoas, barulho da correria diária. E quanto mais barulho existir dentro de nós, mais difícil fica discernir a voz de Deus. Em 1 Reis 19, o profeta Eliseu passou por um momento muito difícil. Ele estava cansado, abatido e emocionalmente esgotado. Então Deus se revelou a ele. A Bíblia disse que houve um vento forte, terremoto e fogo, mas Deus não estava neles. Deus veio em voz mansa e suave. Muitas vezes esperamos Deus falar de maneira espetacular, mas frequentemente Ele fala no secreto, no silêncio e na intimidade. Existem pessoas que querem ouvir Deus sem desacelerar a vida, mas para ouvir a voz do céu, às vezes é necessário desligar o barulho da terra. Muita gente procura sinais extraordinários, sonhos, revelações, mas ignora a Bíblia. A palavra de Deus é a principal maneira pela qual Deus fala conosco. Hebreus 4:12 declara: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A Bíblia não é apenas um livro antigo, ela é viva. Quando você lê com fé, o Espírito Santo ilumina textos que parecem ter sido escritos exatamente para o momento que você está vivendo. Quantas vezes você abriu a Bíblia e encontrou respostas que precisava? Isso é Deus falando. Quem não tem intimidade com a palavra terá dificuldade para discernir a voz de Deus, porque Deus nunca vai falar algo contrário às Escrituras. Por isso, se você deseja ouvir mais a voz de Deus, leia a Bíblia diariamente. Medite na palavra, estude as Escrituras, ore antes da leitura. Permita que Deus fale ao seu coração. Quanto mais você conhece a palavra, mais reconhece a voz do Pai. Não existe intimidade sem oração. Muitas pessoas transformaram a oração em um monólogo. Apenas falam, pedem e vão embora. Mas a oração também é silêncio. É permanência, é ouvir. Às vezes passamos tanto tempo falando que não damos espaço para Deus responder. Jesus frequentemente se retirava para lugares solitários para orar. Se o próprio Filho de Deus buscava momentos de intimidade com o Pai, quanto mais nós precisamos disso. Uma vida agitada dificulta perceber a direção do Espírito Santo. Quem deve ouvir Deus precisa aprender a permanecer na presença dele. Ore mesmo sem sentir vontade, ore mesmo nos dias difíceis, ore até seu coração se alinhar com o céu. Porque quanto mais perto você está de Deus, mais sensível fica a sua voz. Jesus prometeu que não nos deixaria sozinhos. O Espírito Santo é o nosso consolador, guia e conselheiro.
João 16:13 diz: quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. O Espírito Santo fala ao coração, às vezes através de uma paz profunda, outras vezes através de um incômodo espiritual. Em alguns momentos trazendo direção clara. Muitas vezes Deus fala suavemente dentro de nós. Mas é preciso discernimento espiritual. Nem toda emoção é a voz de Deus. Nem todo sentimento vem do Espírito Santo. Por isso precisamos de maturidade espiritual e alinhamento com a palavra. O Espírito Santo nunca gerará confusão contrária à vontade de Deus. Deus não abandona seus filhos, mas o pecado endurece nossos ouvidos espirituais. Quando alguém vive distante da presença de Deus, começa a perder a sensibilidade espiritual. Coisas que antes incomodavam deixam de te incomodar. A consciência fica cauterizada. O coração se torna pesado. Por isso, se você deseja ouvir a voz de Deus claramente, preserve sua comunhão com Ele. Arrependa-se rapidamente. Abandone aquilo que afasta você da presença. Proteja sua vida espiritual. Santidade não é perfeição. É disposição diária para permanecer perto de Deus. Existem portas que Deus abre, existem portas que Deus fecha. Nem todo não é rejeição, às vezes é proteção. Quantas vezes ficamos frustrados porque algo não aconteceu, mas depois entendemos que Deus estava nos livrando. Deus também fala através das circunstâncias da vida. Às vezes Ele muda caminhos, às vezes permite processos para amadurecimento. Às vezes interrompe planos para alinhar nosso destino. Romanos 8:28 declara: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo nos processos difíceis, Deus continua falando. Uma das maiores dificuldades dos cristãos é diferenciar voz de Deus, voz da emoção, voz do medo, voz da ansiedade e voz das pessoas. Por isso, toda direção precisa passar por alguns filtros. A voz está alinhada com a Bíblia? Deus nunca contradiz sua palavra. Produz prazo ou confusão? Deus pode confrontar, mas não gera confusão destrutiva. Aproxima você de Deus? A voz de Deus sempre conduz à presença dele. Existe confirmação? Muitas vezes Deus confirma direções através da palavra, da oração e do conselho sábios. Deus não é Deus de confusão. Uma vida sem direção espiritual se torna cansativa. Mas quando aprendemos a ouvir Deus, evitamos muitos erros, temos discernimento, encontramos paz, aprendemos a esperar. Tomamos decisões com sabedoria. Deus deseja dirigir seus passos. Provérbios 3, de 5-6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração, e Ele endireitará as tuas veredas. Talvez você esteja perdido hoje, sem saber qual decisão tomar, sem entender o próximo passo, mas Deus continua guiando aqueles que os buscam sinceramente. Talvez você esteja dizendo, mas eu nunca ouvi Deus, porque você esteja esperando um trovão enquanto Deus fala no silêncio. Talvez porque esteja procurando respostas rápidas enquanto Deus queria relacionamento. Talvez porque o barulho do mundo esteja maior que a sua vida espiritual, mas hoje o Senhor está chamando você para perto novamente. Deus ainda fala. Ele fala com quem busca, com quem se rende, com quem permanece. E talvez a primeira coisa que Deus esteja falando ao seu coração hoje seja: volte para perto de mim. Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por tua presença, por tua fidelidade. Mesmo quando eu não percebo, o Senhor continua falando. Perdoa-me pelas vezes em que deixei o barulho do mundo sufocar minha comunhão contigo. Abre meus ouvidos espirituais, me ensina a discernir tua voz, me dá sensibilidade ao Espírito, que eu tenha fome da tua palavra, prazer na oração e intimidade verdadeira contigo. Remova toda a confusão, ansiedade e distração que me afasta da tua presença. Eu quero ouvir tua direção, andar nos teus caminhos e viver segundo a tua vontade. Fala comigo, Senhor, guia minha vida e fortalece a minha fé. Em nome de Jesus, amém. Ouvir a voz de Deus não é um privilégio distante. É fruto de intimidade, oração, palavra, sensibilidade espiritual. Quanto mais perto você anda de Deus, mais fácil se torna reconhecer sua voz. O mundo está cheio de ruídos, mas o Espírito Santo continua falando ao coração daqueles que desejam ouvir. Não endureça seu coração. Reserve tempo para Deus. Silencie as distrações. Mergulhe na palavra. Permaneça em oração.
porque Deus deseja conduzir sua vida todos os dias. Pessoal, se essa mensagem falou com você, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir a voz de Deus novamente. E deixe aqui nos comentários: Senhor, fala comigo. Até o próximo devocional. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Tchau!